Olá, queridos casais, sejam bem-vindos ao nosso segundo devocional da nossa primeira semana de Casais Ebenezer de 2022, deixando marcas na e para a próxima geração. É importante que nós entendamos esse princípio de deixar modelos, deixar exemplos para a geração que vem depois de nós. Eu creio que um episódio que nos mostra isso claramente é Esther capítulo 1. Quando acontece aquele banquete que Assuero deu e ele manda chamar Vasti e ela não vem, e ela se recusa a ir. Então o rei reúne os seus conselheiros para saber o que fazer com Vasti. E o conselho dos conselheiros do rei segue um princípio bem interessante, que é esse que eu gostaria de enfatizar ou que vocês entendessem durante essa semana com este tema. Diz o verso 13, então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucã, e 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Os antigos sabiam muito bem o valor de uma posição de autoridade, uma posição onde você precisa se preocupar em ser modelo, onde você precisa se preocupar com o seu procedimento. E é isso que todo crente, todo pai, toda mãe, todo líder de lar, todo pastor, toda pessoa que tem autoridade na igreja, que tem uma responsabilidade na igreja, seja professor do EBD, qualquer pessoa que exerce uma autoridade precisa lembrar que ela é modelo para outras pessoas. Ela precisa lembrar que suas atitudes vão refletir muito mais do que ela imagina em outras pessoas. E era essa palavra que os conselheiros de Assuero estavam dando para ele, querendo que ele entendesse. Não se tratava apenas da ofensa ao rei, que já seria muito sério, mas o problema era o mau testemunho, o mau exemplo, o mau modelo que a rainha estava dando para todo um reino, para todo o império. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês, que são casais, que são pais, que são avós, que são tios, que são pessoas que estão na igreja, que são adultos. Vocês são pessoas que precisam entender que vocês, querendo ou não, vocês são modelos para os outros. E a grande pergunta é, que tipo de modelos vocês serão? E o modelo que nós precisamos entender, que se precisa para nós que somos crentes em Cristo Jesus, é o modelo na palavra de Deus. É o modelo com base no que Deus diz na sua palavra. Não é no que eu estou dizendo, não é o que pastor fulano de tal diz, não é o que psicólogo tal diz, ou educador tal diz. O princípio que devemos seguir é a palavra de Deus. Eu gostaria hoje de falar com vocês que há algo muito importante que precisa ser deixado como modelagem, como modelo, como padrão para a próxima geração. A nossa fé no Senhor, a nossa fidelidade para com Deus, o Senhor Jesus e o Evangelho. E eu quero usar para isso um exemplo que foi deixado por uma avó e por uma mãe. Abra comigo, por favor, 2 Timóteo. Bem, se você estiver curioso por que minhas unhas estão dessa cor, é que eu fui tratado de um ferimento do nosso animal e foi preciso usar violeta, e é por isso que minhas unhas estão violetas, tá, gente? Olha o que Paulo diz a Timóteo aqui. 2 Timóteo 1:4 diz, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Se tem uma herança, se tem uma modelagem que é extremamente importante e que ela é essencial para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, de todos aqueles que vêm depois de nós,
é a nossa fé no Senhor. Isso é importante demais. E quando eu falo em fé, não falo apenas no conjunto de doutrinas, em apenas no conhecimento técnico-teológico, eu estou falando de uma vida entregue ao Senhor Jesus, um exemplo completo de vida de alguém que anda nos caminhos de Deus. É interessante que quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele escreve, eu já falei isso no passado, ele escreve para um jovem pastor que está desanimado. Não conseguimos precisar, sem erro, qual é o motivo desse desânimo, mas tudo indica que é porque as concepções de Timóteo sobre o Evangelho faltavam um pouco de complemento para a sua maturidade. Mas ele lembra para Timóteo que ele tem uma herança, ele tem para quem olhar antes dele, para a sua avó, por nome Lloyd, para a sua mãe, por nome Eunice. E o que é que ele deveria olhar como pilar, como modelo que elas deixaram para ele? A sua fé. A fé em Cristo Jesus, a fé no Evangelho é um pilar, é uma modelagem que nós precisamos deixar de maneira clara, de maneira óbvia, de maneira firme, de maneira vibrante para a próxima geração. Por quê? Porque a próxima geração pode cair em total desgraça. E eu quero dar um exemplo para você na nação de Israel. E eu quero convidar você ao livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, capítulo 2, você lê o seguinte a partir do verso 10. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Olha, toda vez que eu leio esse versículo, eu estremeço de medo, porque eu recebi uma herança extraordinária da minha mãe. Minha mãe foi chamada no passado para o Lar Celestial. E em janeiro desse ano, nós nos reunimos em Manaus para um culto de ações de graças. E tudo que nós ouvimos naquele culto de ações de graças é quão grandioso foi o testemunho deixado por nossa mãe, o testemunho de vida para com Deus. Eu tenho toda uma base de fé em Cristo Jesus, de uma mulher que, mesmo iletrada, conhecia o Senhor Jesus até o último dia da sua vida, viveu para Ele. E a minha preocupação é que essa fé que eu recebi seja transmitida aos meus filhos, que eles recebam de mim essa fé. E a Melanie tem o mesmo propósito também, porque ela também é a terceira geração de grandes servos de Deus. A Melanie é neta de missionários vibrantes, missionários sérios, missionários dedicados, é filha de missionários dedicados ao Senhor. Nós fomos criados num ambiente de compromisso com Deus, de fidelidade com Deus, de maravilhas vinda de Deus, de suprimento de Deus, de providência de Deus, de milagres de Deus. E nós queremos que os nossos filhos tenham intimidade com Deus, que eles conheçam Deus a partir de nós, como nós conhecemos Deus a partir dos nossos pais, que eles tenham o temor do Senhor a partir do nosso exemplo, assim como nós temos o temor do Senhor a partir do exemplo dos nossos pais. Eu tenho muito medo de criar uma geração que não conheça o Senhor, porque eu sei que isso será a desgraça deles. E aqui não entenda que eu esteja falando da desgraça financeira, desgraça no casamento, que essas coisas também possam acontecer. Mas a minha maior preocupação é a desgraça eterna. É ter um filho eternamente longe de Deus. É ter um neto eternamente longe dos caminhos de Deus. Eu oro a Deus para que o nosso testemunho incentive eles a viverem uma vida de fidelidade para com Deus. É por esta razão que o salmista no Salmo 78 nos diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os mandamentos. Essa é
uma recomendação da palavra de Deus. É isso que Deus pede em primeira mão para todo lar cristão, para todo pai, para toda mãe crente em Cristo Jesus. Eu fico muito triste quando eu vejo que pais não fazem nenhuma questão de irem com seus filhos à escola dominical, de irem com seus filhos ao culto da igreja, porque eles não imaginam o prejuízo que eles estão dando para a futura geração. Mesmo que a sua justificativa seja trabalho. Não. Se você como pai ou como mãe que está me ouvindo, você diz, pastor, eu tenho que trabalhar no domingo, eu tenho turno. Faz uma coisa, ora ao Senhor. Diz, Senhor, eu quero criar os meus filhos servindo o Senhor. Eu quero criar os meus filhos na prática de servir ao Senhor. Isso é difícil não estando no dia apropriado para adoração. Eu sei que Deus não está preso num templo. Eu sei que a Bíblia é muito clara em dizer que a igreja não é um prédio, mas eu quero dizer uma coisa muito clara que os próprios escritores do Novo Testamento dizem, não deixemos de congregar-nos, principalmente quanto mais breve fica a volta de Cristo. Eu estou traduzindo o sentido do versículo. É o próprio Senhor que disse que a família tem que estar na igreja local. Deus, na sua soberania e plano maravilhoso de salvação, instituiu a igreja local. E nós estamos na época da igreja, e é exatamente pela igreja que Deus cresce o reino. É através da igreja que Deus faz com que o seu reino cresça, com que o seu reino desenvolva. É através da igreja que Deus ensina, que Deus disciplina, com que Deus faz com que o seu próprio corpo cresça em amor para a glória dele. Esse é o plano de Deus. E quando você não vai para a igreja local e muitas vezes nem leva os seus filhos, você está criando uma geração que mais cedo ou mais tarde se esquecerá do Senhor e isso será a ruína deles. Por isso, queridos pais, eu não sei qual é a sua condição, tem alguns números que entraram no grupo que eu não reconheço, mas eu quero falar com vocês. Isso é sério. Você precisa tomar um compromisso de ser um padrão dos fiéis para a sua família, seja você avô, pai, mãe, avó, tio, tia, ou apenas um casal adulto da igreja. Sua responsabilidade é deixar marcas de fé no Evangelho, de fé no Senhor Jesus Cristo na próxima geração, para que eles conheçam e temam ao Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles sejam abençoados. É nossa responsabilidade deixar marcas na próxima geração e para a próxima geração de uma fé genuína, sem fingimento, para que as nossas crianças, jovens, adolescentes, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na sua vida para com Deus. Que o Senhor nos abençoe e faça em nossas vidas a transformação que Ele quer para a glória dEle. Até o próximo devocional. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos,
os louvores do Senhor. O seu poder E as maravilhas que fez, como seu amor por nós é tão real. carinhoso é seu cuidado paternal. Pois sustenta nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor Seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor seu poder e as maravilhas que